quem tem fobia social, se entra num elevador e o elevador para com uma pessoa lá dentro, essa pessoa pode realmente quebrar a cara da outra pessoa dentro do elevador. Exato. Então, assim, o mundo da saúde mental, ele é muito complexo, mas ele existe e é real. Não tem nada de demoníaco, não tem nada de possessões, não tem nada de energias. Veja, a psicologia nem trabalha com energia. Essa coisa de energia cósmica, não sei o quê, floral de Bach, constelação, não sei o quê, isso tudo a gente despreza, isso não é ciência, não é considerado. A psicologia e a psiquiatria, elas tratam os fenômenos enquanto ciência, porque faz parte desse espectro. Agora, a própria pandemia, o grande problema hoje que está acontecendo é que todos os transtornos psiquiátricos e psicológicos, eles estão sendo mais reverberados por causa do fator pandêmico. Exato. Porque uma pessoa que tem bipolaridade, ela não pode ter muito estresse, tá? E do mesmo jeito que uma pessoa que tem síndrome do pânico não pode ter estresse também. Porque senão não aguenta, realmente o cérebro explode. E o problema é que antigamente você tinha essas manifestações, mas você tinha essas manifestações mais isoladamente. Então acabava o estresse, lembrando que estresse não é uma condição interna. Não existe estresse interno. O estresse sempre é algum advento externo. E isso, externo, sempre. Então, mas a pessoa tem estresse junto com ansiedade, tudo bem, pode ter. Mas o estresse, ele vem do aparelho do meio interno, do meio externo, não. O estresse, ele tem que vir ou com uma perda de trabalho, ou associado a alguma conta que você não pagou. Associado à própria angústia que é viver os dias atuais, né, doutor? Como as redes sociais, a imposição de tanta coisa, né? Essa pressão de ter que acompanhar tudo, esse excesso de informação. A vida moderna está muito estressante, né? Tá, e justamente, você falou bem, tem um estresse muito alto. E pessoas com propriedades, psiquiátricas ou psicológicas estão muito mais suscetíveis a cometer aquele ato que aconteceu, infelizmente, na padaria ali. O que eu posso te dizer, veja, eu não conheço a pessoa, não sei quem é, mas o que eu posso te dizer dentro da psiquiatria e da psicologia, o que ela fez é totalmente competente a um transtorno, a uma pessoa portadora de um transtorno de bipolaridade. Uma Porque pena. A pessoa sai de si, sim, é tão sério o negócio, veja, é tão sério que existe surtos, né? Por exemplo, um surto de sonambulismo, você pega o carro, a hora que você vê, você está no Guarujá. Nossa você nem Senhora! sabe que você apareceu no Guarujá. Então, assim, o mundo da saúde mental psiquiátrica, ele é muito grande, ele é muito complexo. Então, assim, o que a gente pode falar para as pessoas? Para observar as alterações de humor. Geralmente o TBP, ele muda muito de humor, a pessoa muda muito de humor, de manhã ela está dócil, à noite ela vai estar agressiva, ou vice-versa, ela pode estar agressiva de manhã e dócil à noite, porque muda o humor. Acontecem umas inversões cerebrais, que se eu for entrar aqui no aparelho psiquiátrico... Nossa Senhora, a gente vai longe, né, doutor? Não é nenhum sentido, né? É não verdade. É nenhum sentido. Então, eu não estou fazendo um livro técnico aqui. Então, na realidade, assim, o que eu poderia falar, que eu não sei se ela está em tratamento ou não, para este caso, ela tem que ajustar as drogas, porque... O que ela alegou foi que os remédios não estavam fazendo mais efeito, que ela toma remédios há 20 anos e ela também havia ingerido bebida alcoólica. Isso foi divulgado pela imprensa. Bom, quando você toma, o que acontece é o seguinte, o transtorno de bipolaridade, ele é regulado por doses farmacêuticas de alguns remédios, tá? Remédios como lamotrigina, por exemplo, remédios como quetiapina, remédios como transtornos que vão regular o transtorno de humor, ansiolíticos, porque o TBP ele gera uma ansiedade muito grande, tá? Ansiolíticos, antidepressivos. Então, veja, é um conjunto de remédios extensos e são ministrados por dosagens. Quando o transtorno TBP ele está mais exacerbado, e justamente por causa de fatores externos como essa pandemia, como eu te falei, o que eu posso te afirmar ao longo dos meus 23 anos como profissional, embora eu esteja na área há mais de 30, mas eu comecei muito cedo, nunca na vida, isso foi proferido, a frase é uma frase minha, mas coincidentemente foi proferida num congresso nos Estados Unidos esse ano, alguns meses atrás. Nunca na vida da história mental, psiquiátrica e psicológica foram havidas tantas mudanças
nas sintomatologias. Então as sintomatologias ficaram muito mais ferozes, assim, vamos dizer, elas ficaram muito mais exacerbadas nas suas apresentações sintomatológicas. O que ela fala procede, tá? Infelizmente procede. Por quê? Porque a dose tem que ser acertada. A dose tem que ser acertada. Então, teve um estudo nos Estados Unidos, para eu não falar o nome aqui de remédio, mas teve que envolve laboratório, envolve algumas coisas, que alguns remédios de ordem psiquiátrica, nos Estados Unidos, eles pediram para que as pessoas tomassem o remédio de referência e não genérico. Tá? E dois deles era a respeito ao transtorno de bipolaridade. Então, assim, a dose precisa ser ajustada. Quem tem transtorno psiquiátrico, além do tratamento psicoterápico, precisa de um acompanhamento maior do psiquiatra ou da psiquiatra. Então, como é que é a conduta? Uma vez por semana terapia, tá? A terapia especializada pode ser com a psicóloga, ou com o psicólogo, ou com a própria psiquiatra, se a psiquiatra ou psiquiatra fizer psicoterapia. Lembrando que a palavra psicoterapia é aplicada apenas a psicólogos e a psiquiatras e não a terapeutas. Sim, tá? É muito importante. Eu também falo para você, querida, e a todos os seus ouvintes aí da Metropolitana, a rádio que eu tenho muito carinho, todos os ouvintes aí de Mogi, terapeutas não estão habilitados a tratar de doenças mentais, de saúde mental. Eles não entendem o funcionamento do cérebro. Exato. Entendeu? É muito importante deixar isso claro, né, doutor? Eles não sabem distinguir um aparelho psíquico, de um aparelho psicológico, de um aparelho psicanalítico, de um aparelho psiquiátrico. Eles não entendem o funcionamento mental. Então, qualquer pessoa que tenha problemas psiquiátrico ou psicológico precisa impreterivelmente ir procurar um psiquiatra para tratar com medicação, e a dosagem e a dosagem dessa medicação é só o psiquiatra que vai poder realmente falar, porque uma dosagem errada, veja, se você precisa, por exemplo, de 10 miligramas por dia, né? Uhum. E você está tomando, por exemplo, 9, já é o suficiente para que o surto possa entrar em erupção. E quando o surto vem, porque é o que eu te falei, acontecem umas inversões cerebrais e a pessoa sai de si. Então, assim, eu já acompanhei muito de perto vários transtornos psiquiátricos e são horríveis, porque é diferente do transtorno psicológico. Sim. Né? É bem diferente. É muito complicado. Agora, doutor, assim, a gente como cidadão fica muito preocupado do ponto de vista social, né? Porque você percebe que essas pessoas estão aí na rua, estão sem tratamento, às vezes um parente não presta atenção, a pessoa que está próxima não presta atenção, ou a própria pessoa não se encarrega de fazer um acompanhamento médico mais rigoroso, mais disciplinado. Então a gente fica meio que à mercê dessas situações, né? E a gente já está vivendo um momento muito delicado, que é o momento da pandemia, que a nossa sociedade está exausta e está doente, né? O que o senhor acredita, só para a gente encerrar aqui esse assunto, o que pode ajudar nesse processo de cura que a nossa sociedade tanto precisa? Eu estou falando da medicina de uma maneira geral e das autoridades, né? O que pode ser feito? Em relação aos transtornos psiquiátricos, a observação vai ser sempre muito importante. Observe porque tem vários transtornos de ordem psiquiátrica. Se eu for falar para você, eu precisaria estar na Metropolitana pelo menos o ano inteiro para falar um pouquinho de cada. É verdade, sério, é verdade. Né? Então, assim, observe o seu companheiro, observe o seu familiar, as atitudes dele ou dela, quando oscilam, quando mudam muito. O transtorno psiquiátrico, ele é movido por ações de extrema incongruência. Então, a impressão é que a pessoa está bêbada, só que ela não está bêbada, ela não está drogada. Né? Quer dizer, no caso ali da padaria, não sei se ela está drogada, mas independente disso, ela tem um transtorno. E se ela toma remédio há 20 anos, ela sabe que ela tem um transtorno. O problema é que o conhecimento de você saber que tem um transtorno, para as pessoas entenderem, não vai dar imunidade para você. O que vai dar uma possível imunidade é o controle absoluto com medicação, com terapia, só que às vezes esse controle, mesmo estando aferido, pode ter pequenas erupções justamente pela época pandêmica. Veja, a pandemia ela está alterando tanto o cérebro que ela está dando delírio nas pessoas, tá? Isso já foi confirmada pela Digital Science nos Estados Unidos e pela Nature, quer dizer, que são revistas científicas, né? Não tem nada a ver com o Google. Sim. A pandemia está dando demência degenerativa primária, que demência são desestruturações e degenerações neurológicas como Alzheimer, como Parkinson e outras situações de degeneração
neuronal, quer dizer, dos neurônios do cérebro. Essa pandemia está envelhecendo a nossa parte neurológica, neuropsiquiátrica em 10 anos. Era como se hoje você tem 20 e amanhã você tem 30. Então, está hoje dentro da parte psiquiátrica. O melhor conselho que eu posso falar para vocês e todos os seus ouvintes é tentar fazer sempre um acompanhamento médico, psicológico. Se tem dúvida, procura um profissional, ele pode fazer um diagnóstico preciso para você, tá? O que eu posso te afirmar, em nome da psicologia e da psicologia, não existe surtos de agressivos se não houver o componente do transtorno psiquiátrico, seja ele qual for. Tá? Pode ser uma psicose, pode ser uma esquizofrenia, Sim. Pode ser uma psicopatia, pode ser um transtorno delirante esquizoide, quer dizer, eu vou ter 1000 nomes aqui para te falar. Isso tudo é o psiquiatra ou o psicólogo que vai estar habilitado. Só ele pode detectar, né, doutor? Do ponto de vista social, o que a gente pode falar para as pessoas é que tenham mais consciência, e eu fiz um trabalho muito legal sobre o mundo pós-pandêmico e sobre o novo olhar social. Eu acho que o novo olhar social é olhar o outro com um olhar mais atencioso, com um olhar mais de respeito. Então, assim, você tem que olhar o outro, o próximo, como sendo um ser humano igual a você. Não existe diferença entre ser humano. O que diferencia um ser humano não é a sua orientação religiosa, sexual, a sua cor. O que diferencia um ser humano para o outro é justamente o caráter e as atitudes. Com certeza. É isso que a gente tem que tomar. Mais uma lição aí que a gente pegou a partir da pandemia, né, doutor? Sim, pelo menos essa, né? Mas o problema é que quem não tem consciência não vai ter. E eu acho que o mundo pós-pandêmico, ele não é mais um mundo permissível com atitudes segregacionistas, com atitudes autoritárias, né? Eu acho que o mundo pós-pandêmico, ele tem que ser um mundo mais harmônico, socialmente convivível, e um mundo onde as pessoas possam se relacionar independente das suas preferências, independente das suas preferências, independentes das suas questões. Esse mundo pós-pandêmico, ele tem que ser pautado, querida, pelo respeito e justamente pela humanidade. Então você tem que ter um olhar humanitário, que é justamente o que aconteceu na eleição agora dos Estados Unidos. O Biden ganhou por causa disso, você entendeu? Então, na realidade, esse é o mundo pós-pandêmico, é esse tipo de pessoa que nós precisamos, não só na política, mas dentro do nosso seio, da sociedade. Doutor, eu agradeço, olha, eu endosso suas palavras aqui, viu? Eu quero agradecer muito a sua participação e dizer que é um prazer conversar com o senhor mais uma vez, esclarecendo a gente sobre esses fatos tão importantes que é a saúde mental das pessoas, é a sociedade que a gente está vivendo, que a gente precisa realmente de todo esse respeito, de toda essa atenção pelas pessoas que são diferentes de nós, não é verdade? Eu que agradeço a entrevista, eu deixo um beijo aí a todos vocês da Metropolitana. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que eu consegui responder as suas perguntas. Com certeza, doutor. Se eu quiser deixar o seu contato também nas redes sociais para as pessoas seguirem, saber dos seus livros e todas as suas publicações. Está como Alexander Bess Oficial. Alexander Bess Oficial, gente. É só ir lá no Instagram, tá tudo lá certinho. Eu que agradeço. Todo mundo. Dê um beijo no Leozinho, que eu gosto muito dele. Muito obrigada. Obrigado.